Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Perguntando Teologia. Estou aqui com meu amigo Thiago Jordão. Tudo bem, Thiago? Fala, Rafinha. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Thiago, aproveitando também para falar que agora o Perguntando Teologia está nas redes sociais, né? Boa, estamos lá. Estamos nas principais redes sociais, das plataformas digitais desse nosso país e do mundo. Isso mesmo. Você pode compartilhar com seus amigos, você pode acompanhar os nossos posts para saber quando os episódios vão sair e você também pode mandar as perguntas por lá, né? Verdade, pode mandar por e-mail ou aproveitar que você já está seguindo no Instagram, no Facebook e já mandar por lá um direct, uma mensagem pra gente, que a sua pergunta certamente vai ser considerada pelo nosso pessoal de produção aqui que seleciona o assunto de cada semana. Isso mesmo. Bom, Thiago, então vamos para a pergunta dessa semana. Vamos. Tiago, a pergunta é a seguinte: se a Bíblia é uma só, por que que existem tantas religiões que têm base bíblica, mas que pensam diferente e têm doutrinas diferentes dentro delas? Essa é uma pergunta bem comum, especialmente às vezes para o pessoal fora das igrejas, não é? Eles olham e não entendem muito por que que existe essa pluralidade de religiões tão grande, se todo mundo tá adorando o mesmo Deus, se todo mundo está se baseando no mesmo livro. É claro que, inicialmente, a gente já consegue fazer uma boa distinção, não é? Porque algumas religiões vão seguir outros livros sagrados, vão seguir outros entendimentos, mas, de fato, como a pergunta diz aqui, nós temos uma porção de religiões que elas se baseiam nas escrituras, que elas afirmam que estão seguindo as escrituras e ainda assim são diferentes, né? Ainda assim têm doutrinas distintas, têm práticas distintas, têm hábitos distintos e todas partindo da mesma Bíblia, né? Então, de fato, fica essa pergunta, não é? Por que que existem tantos pensamentos diferentes de pessoas que estão olhando e lendo uma mesma Bíblia? E a resposta para a gente começar aqui é a gente pensar que mais do que ler a Bíblia, a gente precisa interpretar a Bíblia. Isso, na verdade, eu diria que uma deficiência na nossa forma de entender as Escrituras nos dias de hoje, porque a gente acha que a gente tem que ler a Bíblia. Mas quando você olha para as Escrituras, o ensinamento não é que nós devemos ler a Bíblia, mas de que nós devemos estudar, de que nós devemos meditar. Não existe alguma promessa que diga que pelo simples fato de você ler, aquilo vai transformar a sua vida, não é? É claro que a gente canta muita coisa assim, desde criança a gente vem trazendo aquelas musiquinhas falando a respeito da importância de ler a Bíblia, mas a gente precisa sempre estar consciente de que é preciso mais do que ler, é preciso estudar. Mas entre essas práticas, entre a ação de ler o texto e aplicar na minha vida, existe algo aí. E esse algo nós chamamos de interpretação, que é justamente o ato de olhar para o que estou lendo e quando eu me pergunto como isso que eu li afeta o modo como vivo. Então essa habilidade, na verdade, ela não se resume só às escrituras. A gente faz isso com qualquer livro. A gente faz isso com qualquer coisa que nós observamos. Duas pessoas podem assistir a mesma notícia e uma pessoa sair dali, nesse tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo aqui de Covid-19 e tudo mais, uma pessoa pode sair daquela notícia e ir direto para a farmácia comprar um determinado medicamento e outra não. Outra entender que aquilo não afeta diretamente a vida dela. Por quê? Porque a mesma notícia foi interpretada de modo diferente. E aqui a gente não está falando só de levou a sério ou não levou a sério. Duas pessoas podem levar a sério, mas uma delas imagina que aquilo é algo mais para frente, outra imagina que é para agora. Uma delas imagina que aquilo se aplica a pessoas em determinada situação e outra que se aplica à situação em que ela está. Então são leituras diferentes. Mas quando nós falamos disso, estamos falando de interpretação e dentro das escrituras essa prática é chamada de hermenêutica, é a palavra que nós usamos para descrever esse ato de interpretar aquilo que eu estou lendo. A gente tem dentro do próprio texto sagrado um relato muito interessante que é o acontecimento registrado em Neemias, capítulo de número 8, que é quando o povo está se reunindo ali, não é, no retorno do exílio. Então, todos eles são reunidos na praça e o escriba Esdras é colocado diante deles, trazem o livro da lei, o sacerdote começa a ler a lei diante do povo, de todos aqueles que podiam entender. O versículo de número 3, ó, leio Neemias 8:3. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia,
de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulher e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Por que a gente tem esse podia entender aqui? Porque possivelmente a gente tem uma diferença de idiomas entre o texto que Esdras tem, um texto hebraico, e o povo que está retornando do exílio, possivelmente falando aramaico. Então existe uma distinção entre quem de fato entende o que está sendo lido e quem não. Mas o que é interessante para a gente é quando no versículo de número 8, mais adiante, nos diz o seguinte: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então percebe, mais do que ler o texto, existe uma ação interpretativa, existe uma ação explicativa para que a partir daí o povo possa então aplicar na sua vida. É isso que acontece, não é? O povo começa a chorar quando eles olham para aquele texto que está diante deles, quando eles ouvem o texto e a interpretação, a explicação do texto. O choro deles é uma consequência de que, olha, a nossa vida, a nossa situação não condiz com aquilo que está sendo previsto de abençoador no texto, condiz com o que está sendo previsto de maldição de fato, porque nós não estamos vivendo dessa forma. Mas para que o povo chegue no choro, que é o último momento aqui, nessa análise da própria vida, eles precisam ter entendido o texto corretamente. Por isso, a importância desses homens que estão interpretando e explicando o livro da lei para o povo. Então, respondendo à pergunta, por que existem tantas religiões, tantas doutrinas, tantos pensamentos diferentes de pessoas que leem uma mesma Bíblia? A resposta é porque elas estão interpretando de modo diferente, porque nós precisamos dar valor para os nossos dias para esse estudo da hermenêutica, que nos diz como, então, que nós devemos estudar as Escrituras de modo correto. Certo, Tiago. Então, para nós que lemos a Bíblia, para nós que estudamos a Bíblia, ou até para nós que ouvimos essas diversas interpretações, como que a gente pode ter algum tipo de orientação ou diretriz para validar ou não essas interpretações? O melhor modo seria a gente buscar um estudo, não é, mais adequado, mais aprofundado a respeito disso. Temos bons livros a respeito de interpretação bíblica, boas publicações. Eu vou citar 2 deles aqui para vocês, tá bom? Que falam a respeito desse sentido. Um deles é um livro que hoje é publicado pela Vida Nova, chamado A Interpretação Bíblica, de Roy Zuck. É um livro que ajuda bastante a entender como que nós aplicamos o texto nos nossos dias, como que nós interpretamos, melhor dizendo. Um outro é um livro um pouco mais recente e um pouco mais profundo, de 3 autores, publicados pela Thomas Nelson, chamado Introdução à Interpretação Bíblica, um livro um pouco mais robusto, digamos assim. Por que estou dando essas sugestões aqui? Porque, de repente, eles são exatamente opções para a pessoa que quer se aprofundar mais, porque de fato é um estudo que a gente precisa de bastante tempo, bastante atenção para entender. Mas de modo geral, o que a gente pode observar aqui? De modo geral, a gente pode observar que é preciso considerar algumas coisas a respeito do texto bíblico. Por exemplo, quando eu olho para um texto, quando eu leio um texto como esse de Neemias que eu li, eu preciso considerar que existem algumas distâncias entre eu e esse texto. Distâncias do tipo, primeiro, a mais fácil da gente observar, distância cronológica, distância de tempo. Então, a gente tem textos nas escrituras que são escritos há 2, 3, 4 milênios, e é muito tempo isso. A gente sabe que um texto, em uma cultura que muda muito rápido, em tempos que se transformam muito rápido, um texto escrito hoje pode ser lido de modo completamente diferente amanhã do sentido que pretendia quem escreveu hoje. Especialmente nos momentos que nós vamos para aquelas questões culturais, questões de, poxa, como a Bíblia aborda a questão de escravidão, como a Bíblia aborda a questão do tratamento da mulher, tudo isso a gente tem que ter em mente que estamos diante de um texto que foi escrito dentro de uma época, e essa época está milênios separado do nosso tempo. Temos outras diferenças, a gente sabe da diferença de idioma. A Bíblia é escrita em 3 idiomas, grego, alguns trechinhos de aramaico e hebraico no Antigo Testamento. Mesmo esses idiomas, os que ainda existem nos dias de hoje, não é como o grego, como um pouquinho do hebraico, esses próprios idiomas já mudaram. Então, a gente precisa considerar que quando nós estamos lendo um texto como esse, que está diante de mim, eu tenho um texto traduzido
E essas diferenças linguísticas são os que proporcionam, por exemplo, as versões diferentes, porque a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. A gente tem um abismo de cultura muito grande entre nós e aquelas pessoas, não é? É uma história que se passa no Oriente, do outro lado do mundo. Nós conhecemos as diferenças que existem entre a nossa forma de vida hoje e as pessoas daquele lugar hoje. Imagine a gente falar que é uma diferença não apenas geográfica, mas também temporal, cultural e linguística. Então, percebe que a gente precisa ter tudo isso em mente quando nós estamos diante de um texto. Quando eu leio um versículo tão simples quanto o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu preciso ter em mente que pastor para mim é uma coisa, pastor para Davi é uma coisa diferente. Que quando eu falo naquilo que me falta, eu estou falando de uma coisa diferente daquilo que Davi fala. Então eu preciso entender texto bíblico a partir daquilo que ele foi escrito, por quem ele foi escrito e para quem ele foi escrito. É por isso que a gente tem algumas bíblias de estudo, apenas aquelas bíblias de estudo que nos ajudam a entender, olha, esse texto foi escrito nessa época, nesse lugar, foi escrito por esse autor e foi escrito para essa pessoa, com esse propósito, né? Aquelas informações bem básicas no início de um livro. Isso já ajuda a gente a perceber como que aquele texto precisa ser entendido, porque, a princípio, ele não foi escrito para mim. Isso não significa que a palavra de Deus não é aplicável para o Tiago no século XXI no Brasil. Significa que, para que o Tiago entenda corretamente a palavra de Deus, ele primeiro precisa entender o que esse texto significava para aquelas pessoas naquele tempo. A gente chama isso de os ouvintes originais, ou seja, as pessoas que primeiro receberam aquele texto. Quando eu entender o que aquele texto significava para aquelas pessoas naquele tempo, aí sim eu posso partir para o último processo, que é aplicar na minha vida. Então percebe que isso não deixa a gente distante do texto, não é? Eu vou aplicá-lo para a minha vida, porque eu vou entender que, em última instância, a Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra que traz diretrizes para a minha vida, que traz orientações para a minha vida. Mas para que eu possa entender corretamente essas orientações, eu preciso observar a Bíblia a partir do contexto em que ela foi escrita. Verdade, Thiago. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, né? Sobre o contexto, sobre a interpretação da Bíblia mesmo. Eu gosto de pensar, inclusive, numa analogia que qualquer um que já teve aula de literatura pode entender. Se a gente pega um determinado livro aqui, por exemplo, Brás Cubas, é um livro que certamente está distante da nossa realidade, num contexto temporal diferente, numa sociedade diferente, mas também não está tão distante, né? Na época do Império Brasileiro, a gente está no mesmo país, pessoas que leem estão na mesma cidade, que é o Rio de Janeiro, só que você mesmo assim precisa ter aulas e aulas e aulas na sua graduação, ou aulas e aulas e aulas no seu ensino médio, para você entender o contexto e como você deve interpretar aquele livro, né? Quem dirá um livro de 1.500 páginas escrito há 4.000 anos do outro lado do mundo. A gente precisa ter essa noção de que a Bíblia, mesmo o Evangelho sendo uma mensagem simples, é um livro que carrega uma riqueza e uma diferença de contexto com a nossa época que deve ser, sim, levada em conta. Sim, e aí você coloca outros fatores, né, que intensificam essa complicação, entre aspas, vamos colocar assim. Então, a gente sabe que a Bíblia é um livro que conta a história de Deus se relacionando com pessoas. Isso é importante sempre ter em mente. A Bíblia não é um manual, a Bíblia não é um compêndio que traz orientações do tipo, como se fosse um dicionário, não é? Eu quero saber isso a respeito da minha vida, eu abro e eu leio isso. Não. A Bíblia é a história de Deus interagindo, se revelando e sendo conhecido pelas pessoas. Por isso que na Bíblia eu tenho pecados de personagens, por isso que na Bíblia eu tenho acertos de personagens, porque é a história de Deus se revelando para o homem. Dentro dessa história, Deus usa textos com estilo literário diferente. E isso acontece demais nas Escrituras. Nas Escrituras nós temos poesia, nós temos cânticos, nós temos narrativas, nós temos profecias, nós temos doutrinas. Então, entender que tipo de estilo literário eu tenho naquele texto é algo muitíssimo importante para entender
como eu interpreto aquele texto. Um texto poético, por exemplo, ele não pode ser lido da mesma forma que um texto de epístola, embora todos eles são igualmente inspirados por Deus. Mas a poesia, ela diz muito mais respeito a como o homem se expressa diante de Deus, enquanto o texto de uma epístola tem a intenção de dizer como o homem deve se comportar diante de Deus. Um texto profético precisa ser lido como texto profético, ou seja, é Deus dizendo por intermédio do profeta aquilo que ele vai fazer, aquilo que deve acontecer. Diferente de um livro de caráter histórico, por exemplo, que está simplesmente me dizendo o que aconteceu. Então, quando eu leio dentro de um livro histórico uma narrativa, isso não significa que eu devo viver da mesma forma que aquilo que está sendo contado na narrativa. Eu preciso entender qual o objetivo daquela narrativa. Aquela é uma narrativa a ser imitada ou é uma narrativa a ser evitada? Então, é importante também, dentro da nossa interpretação, observar a diferença entre os estilos literários que a gente encontra nas escrituras. Sim. E no sentido prático, Tiago, você daria qual dica para quem gosta de ler a Bíblia e para quem quer estudar a Bíblia? Eu diria que, primeiramente, a gente assumir que a gente tem que estudar hermenêutica. Isso precisa ser algo considerado por nós, porque nós estamos estudando hermenêutica ou nós estamos fazendo hermenêutica mesmo quando a gente não tem a menor noção do que é isso, né? A gente sempre está interpretando a Bíblia. Então, é claro que existem diversas formas de interpretar, como a pergunta coloca, mas isso não significa que todas elas são corretas. Significa que vai existir boa hermenêutica e má hermenêutica. Vai existir boa forma de interpretar a Bíblia, forma correta e forma errada também. Então, eu diria que, primeiramente, ter consciência de que nós estamos sempre interpretando as Escrituras, de novo, como a gente faz com qualquer outro texto. Segunda coisa, a partir dessa consciência, a gente estudar. E estudar sempre significa que a pessoa pode partir do nível que ela está, não é? Então, se a pessoa nunca teve um contato com isso, nunca entendeu muito sobre isso, ela procurar aquela sugestão que nós temos, não é? Nós temos livros panorâmicos das escrituras, temos falado sobre isso mesmo nas nossas aulas de escola dominical também, ou você tem bíblias com anotações que já te ajudam demais a entender, e aí você já está nesse nível, então se aprofunda um pouquinho mais, você procurar um livro de primeiras orientações hermenêuticas ou que vão trazer um contexto do tema das escrituras, que vão descrever o tempo de Jesus, e você ir cada vez mais se aprofundando no seu estudo. Então, primeiro você ter consciência de que todos nós estamos fazendo hermenêutica. Agora, estamos fazendo uma boa ou uma má hermenêutica? Essa que é a pergunta para a gente. Então, a partir daí, a gente procurar aprofundar aquilo que nós temos condições de fazer, sair do lugar que estamos e avançar um pouquinho mais para tentar progredir um pouco, cada vez mais, no nosso entendimento das Escrituras. Muito bom. Bom, a gente já vai terminando mais um episódio. Queria agradecer mais uma vez ao Tiago. Convidar você, ouvinte, a estar com a gente na próxima semana para mais um episódio do Perguntando Teologia. Muito obrigado e até lá. Até lá, pessoal. Obrigado a participação de vocês. Ficou alguma dúvida sobre esse episódio? Comenta, manda pra gente que a gente vai explicando melhor para vocês, tá bom? Participem, interajam, divulguem aquilo que a gente tem feito e é um prazer poder participar disso junto com vocês também. Um abraço a todos.